A paz do Senhor Jesus, amada Igreja de Cristo. O meu nome é Sofia, sou a esposa do Alberto e eu vou abrir o livro da minha vida para vocês. Eu vou contar tudo e no final eu vou dizer para você, é assim que o Deus de Israel faz. Amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai, louvado seja o Senhor. Igreja, todo o meu deserto foi baseado, fundamentado no que diz a palavra do Senhor, para que todos saibam, vejam, considerem que foi a mão do Senhor que fez isso. O tempo todo Deus fez questão de mostrar que Ele é o Deus que faz, que Ele é o Deus vivo, que Ele é Deus fiel, que Ele é o Deus daquele que clama. Amém, igreja? Então, eu vou começar agora a contar um pouco da minha história. Eu vou precisar contar desde a época do meu pai e da minha mãe. Amém? Então, tudo começou assim. Nasci, filha única. Os meus pais se esforçavam o máximo para me dar tudo. Só que eles não conseguiam me dar tudo porque cada vez que eles me davam algo, eu queria mais. Lógico, eu queria mais. Sempre eu queria mais. Eu sempre quis ter mais e mais. Eu queria ter mais autoridade do que o meu marido. Eu queria ter mais autoridade do que a minha mãe. Eu queria ter mais autoridade do que o meu pai. Eu sempre quis mais. No trabalho eu queria ter mais reconhecimento do que os meus colegas. Na escola eu queria ter mais sabedoria do que os meus colegas. Sempre foi assim. Então, quanto mais me davam corda, mais eu queria. E foi nessa porta, nessa brecha, que Satanás entrou. Foi por aí que Deus deixou Satanás desmoronar para poder reconstruir. Porque se Deus não faz isso, igreja, eu não sei. Eu não sei por onde eu estaria agora, como estariam os meus filhos, e o nome do Senhor não seria glorificado através dos meus lábios. Amém? Então, meu pai dando tudo, a minha mãe também se esforçando para me dar de tudo. Então, eu cresci com a consciência que se eu quisesse algo, sempre tinha alguém ali para me dar algo. Amém? E assim, essa relação, eu quis também ter essa relação, manter essa relação com Deus. Porque o meu esposo, crente, a mãe do meu esposo, crente, as irmãs do meu esposo, crente, o pai do meu esposo, crente, e eu, minha mãe e meu pai. Igreja, a gente dizia que era católico da boca para fora, mas católico mesmo nós não éramos. Hoje eu tenho certeza disso. Então eu entro naquela família com a intenção de casar. Aquele homem era um homem para mim casar. Um homem lindo, um homem perfeito, o homem dos meus sonhos. Aquele sim eu queria casar. Então foi amor à primeira vista. E lógico que eu fiz de tudo para ter o meu marido, né? É assim que a gente faz. A gente usa das nossas artimanhas, das ferramentas e de toda a sedução, de todo o encanto. Então, eu fazia de tudo. Eu mostrava pro meu esposo que eu era boa cozinheira. Eu mostrava que eu gostava de cuidar dele. Eu mostrava que eu era limpinha, organizada, esforçada. Eu mostrava que queria crescer. Eu mostrava que era uma boa filha, uma boa nora, uma boa esposa. Que eu seria uma mãe boa. É assim que a gente faz. A gente faz uma propaganda e depois a gente mostra que essa propaganda era enganosa. Os meus defeitos não mostrei. E o meu esposo, por ser crente, lógico que a gente não namorou por anos. Nós namoramos por quase 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. Casamos, tudo bem direitinho. Casamos no religioso, casamos no civil, fomos morar no nosso cantinho. E o meu esposo, ele saía para trabalhar e quando ele voltava, eu queria me vingar dele por eu não ter uma profissão. Olha como é que Satanás trabalha, né? Olha como é que Satanás trabalha na nossa mente. O meu esposo sai para trabalhar, acorda mais cedo, sai para trabalhar e eu, quando ele chega do trabalho, Satanás ainda coloca na minha cabeça que ele saiu, que ele desopilou enquanto eu fiquei presa dentro de casa. Enquanto ele estava lá vivendo no meio da sociedade, socializando, eu estava onde?
em casa, trancada. E eu queria me revoltar contra ele. Olha como é que Satanás faz. E aí tudo começa assim, igreja. Tudo começa assim. O fim começa assim. E eu me revoltava, brigava. Tinha dia que eu falava assim, não vou fazer almoço não. Ele tá lá na rua, tá se divertindo. E meu esposo, igreja, por outro lado, quando ele chegava em casa, ele olhava para mim e ele se revoltava. Sabe por quê? Porque era ele que colocava tudo dentro de casa. E às vezes quando ele chegava, a casa não estava arrumada. Às vezes quando ele chegava, não tinha comida feita. Às vezes quando ele procurava uma roupa, não estava lavada. Porque eu ficava juntando várias roupas. Quando eu via que não tinha mais onde colocar roupa suja, aí eu ia lavar. Igreja, aí lógico que meu esposo, escutando os dardos do maligno, se revoltando contra mim porque eu não fazia as coisas dentro de casa, na cabeça dele, agora pós-restauração, ele me contou o que passava. E ele disse que quando vinha no meio do caminho, Satanás ia falar na mente dele, ela tá lá, deitada, sem trabalhar, sem fazer nada. Enquanto você, seu bobo, tá morrendo de trabalhar. Enquanto você acorda cedo, trabalha, se estressa, perdendo a tua saúde, não descansa, não tem hora de descanso de almoço, come nas pressas, se acabando enquanto ela tá lá, toda linda. Com as unhas feitas, cabelo feito, descansada. Talvez esteja até traindo você. Igreja, meu esposo casou virgem e eu não. Então, no meio de nós, ainda tinha esse problema. Satanás, ele vai escutando o que o casal vai falando e vai preparando as armadilhas. Vai preparando as armadilhas. Só que aí o mundo lá fora, igreja, aqueles que diziam, amigos dele, diziam assim, Alberto, separa dessa mulher. Essa mulher não te ajuda. Muito melhor vocês dois se separar do que ficar brigando. Melhor separar agora. Que é um casal jovem. Você pode procurar outra pessoa. Separa logo agora, antes de vir filho. E para mim, igreja, quando eu ia para os encontros, de mulheres, e aquelas mulheres lá no altar contavam o casamento abençoado que elas tinham, e elas falavam que o marido era compreensível, e que o marido dava presente, e que o marido levava para viajar, e que o marido comprava isso e comprava aquilo, que o marido elogiava. Eu disse, não, então eu tenho um problema no meu casamento. Eu tenho um problema no meu casamento, eu tenho que me separar, eu escolhi mal. E quando eu ia conversar com as pastoras ou com as missionárias, eu contava, igreja, eu contava tudo que meu marido fazia. E elas mandavam me separar. Não, se separa, esse homem é doente, esse homem é doido. Só que eu não contava o que eu fazia. Aí quando eu cheguei no Ministério da Promessa, foi a primeira coisa que a missionária disse. Igreja, mas eu fiquei tão constrangida, tão acostumada em falar mal do meu esposo, eu falava mal dele, tudo que ele fazia de errado. Aí eu chego no Ministério da Promessa, a missionária diz, e você? O que você faz? Igreja, eu fiquei muito encabulada nesse dia, fiquei envergonhada, me senti um lixo. Missionária, eu faço tudo dentro dessa casa, sou eu que limpo, sou eu que passo, eu estou sempre cozinhando, eu não suporto mais essa vida. Aí ela perguntou para mim, então quer dizer que você queria voltar à sua vida de solteira, você queria trabalhar, viver sozinha, namorar com um e com outro, ou você queria ter casado com um homem bem rico e que ele lhe desse tudo, você tivesse muito empregadas. O que está acontecendo? De fato, o que você queria? Qual o desejo do seu coração? Aí eu falei, missionária, eu queria o meu esposo, mas eu queria que ele fosse rico. Eu queria ter uma vida de luxo, mas eu queria que fosse o meu esposo. E foi quando a missionária disse, mas se vocês estivessem com um homem rico, você teria outros problemas. Todos os casamentos, todas as relações têm os seus problemas. Não é melhor você tentar se consertar com teu marido, ao invés de ficar sonhando que ele poderia ser rico, que você poderia ter uma vida de viagens, de presentes, de empregados. Já que você casou, fez uma aliança, já que foi dessa forma que Deus te abençoou, por que você não volta a ser aquela mulher que queria agradar, que queria fazer comidinhas gostosas para ele, queria cuidar dele,
que ficava à disposição dele, que mostrava que queria crescer. Por que você não resgata essa mulher? Enquanto você vai resgatando essa mulher, você também vai orando, a gente vai guerreando, fazendo campanha, a mãe dele pode lhe ajudar e a gente vai crescendo no espírito. Você também precisa ainda ter um encontro com Deus, você se batizou por interesse, você só se batizou porque você queria casar. Então assim, por que você não tenta investir nessa relação para depois dizer se não deu certo ou não deu certo? Porque pelo que eu vejo da tua história, você não investiu, você não deu o seu melhor nessa relação. E ali, igreja, eu preferi procurar outro tipo de ajuda. Eu não tinha força para fazer o que a missionária queria, ou eu estava cega. Eu estava cega demais para fazer o que a missionária estava me ensinando. Não era o que eu queria. Eu queria alguém que me confortasse dizendo que eu estava certa, que meu marido estava errado, porque eu era assim. Eu sempre queria ter razão, eu sempre queria estar certa, eu sempre queria estar bem. Eu não queria ser confrontada. Então mudar, lutar... Eu nunca fiz isso, eu nunca lutei. Sempre as coisas chegaram de bandeja nas minhas mãos. Então para mim era mais fácil desistir. Aí foi quando a missionária disse assim: se você fizesse os seus 50% e se seu marido reclamasse, de fato o Senhor ia tratar com teu marido. Só que você está respondendo o que o seu esposo está fazendo. E o teu esposo está rebatendo o que você está fazendo. Lógico que isso vai dar em divórcio, em traição, separação, vai dar em briga, contenda, intrigas. O fim é isso. Agora, se você se posicionar, se você lutar pela tua casa, igreja, quando a missionária disse lutar por tua casa, a igreja foi nessa hora que eu bloqueei e eu não quis mais saber da missionária. E eu falei para a irmã Carla, né? Carla, não dá mais. Não, essa missionária quer que você faça uma coisa impossível. Ela quer que você dê outro lado da face, quer que ande 2 milhas com aquela pessoa que não quer. Não, pra mim não dá. E outra, eu não vou ficar fazendo as coisas pra uma pessoa que não agradece. Meu marido nunca agradeceu, ele acha que é minha obrigação. Meu marido nunca me valorizou. O meu marido, ele nunca fez nada por mim. Ele não chega pra mim dizendo que me ama, ele não quer mais me dar um carinho. O meu marido tá seco, cítrico. Igreja, agora que nós tivemos o casamento restaurado, eu perguntei para o meu esposo por que ele tinha mudado tanto. E ele disse, porque eu tinha mudado. Ele disse que às vezes me procurava para abraçar e eu dizia que estava cansada. Ele procurava para a gente sair para passear de mão dadas. Eu dava um jeito de soltar a mão dele para segurar o celular. Às vezes ele vinha bagunçar meu cabelo, reclamar que meu cabelo tinha que estar todo alinhadozinho. Então eu me fechei, meu esposo se fechou. E eu me fechei porque eu achei que meu esposo tinha se fechado. Então para você ter um bom relacionamento, seja com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seu marido, você precisa entender que quando você fala uma coisa, Satanás vai fazer de tudo para outra pessoa entender outra coisa. E quando a outra pessoa estiver falando outra coisa, Satanás vai fazer de tudo para você entender de outra forma. É por isso que acontecem as brigas entre os amigos, entre marido e mulher, entre pastor e membro, porque Satanás, ele se infiltra. Satanás, ele se infiltra, ele vai armar cilada e você vai cair. Você vai falar uma coisa para o seu filho e aquela palavra, Satanás vai acender todos os dias. Todos os dias, Satanás vai acender aquela palavra para o seu filho. Eu digo por experiência própria. Uma vez eu falei para o meu filho que ele era medroso. E todas as vezes em que eu conversava com meu filho, que ele precisava ser corajoso, ele trazia aquela palavra. Mas não foi a senhora que disse que eu era medroso? Igreja, ele passou anos repetindo essa mesma palavra. Mas não foi a senhora que disse que eu era um medroso? Igreja, o acusador é Satanás. Eu tenho certeza que não era o Espírito Santo de Deus que falava isso no subconsciente do meu filho. E assim, igreja, voltando, nós passamos anos nessa briguinha. As pessoas percebiam. Nós começamos até a brigar na frente da minha sogra, do meu sogro, na frente da minha mãe, do meu pai, dos irmãos dele. Nós brigávamos na frente da igreja. Nós brigávamos por qualquer coisa. Vamos estacionar o carro? Não estacione você. Não estacione você, a gente brigava.
Não, vamos comer na pizzaria A. Não, vamos comer na pizzaria B. Não, então não vou não. Então pronto, eu também não vou não. Ah, então vá você só. Então pronto, vou sozinho. Era assim, igreja. Nós brigávamos por besteira. Era porque o casal queria? Era porque eu era psicopata? Porque o meu esposo era narcisista? Não. É como diz a missionária mesmo. Vergonha na cara de procurar Deus. Nós éramos crentes. No início nós orávamos. Mas aí depois a vida estava tão boa, sabe? Tudo dando certo. A oração foi esfriando e nós paramos de orar. Nós íamos na igreja todos os domingos. O ritual do culto acontecia. Agora, o ritual de intimidade com Deus, não. Orar, consagrar a casa, consagrar o meu marido, declarar coisas positivas na vida dele, abençoar o dinheiro dele, ele orar por mim, me consagrar no altar do Senhor, cuidar de mim, zelar, me respeitar, me honrar, também não. Igreja, como é que esse casamento ia dar certo? Como é que este casamento ia dar certo? Não tinha como dar certo. Não tinha como. E todos, em nossa volta, começaram a falar que a gente deveria se separar. Então, nós estávamos quase aceitando a ideia que a solução para nós era o divórcio. Foi quando eu engravidei, e a gravidez não foi fácil porque foi de gêmeos. E o meu marido, lógico que não quis mais se separar. Ele achou que com a chegada dos filhos eu poderia mudar um pouquinho. Eu também esperei isso dele, mas piorou. Por quê? Porque eu já não conseguia mais dar tanta atenção para ele. Eu tinha que cuidar de 2 filhos. Eu ficava com mais raiva dele, porque ele precisava trabalhar dobrado para poder sustentar 4 pessoas. Eu, meus 2 filhos e ele. As coisas começaram a faltar dentro da nossa casa, porque também nós nem éramos dizimistas, nós não ajudávamos a obra do Senhor. Nós tínhamos preocupação em quê? Vai para a igreja, dia de congresso, tem que ter sapato novo. Vai para a igreja, dia de congresso, tem que estar de roupa nova. Essas coisas, nós tínhamos o direito de ter essas coisas. Porque nós éramos servo de Deus, era assim que a gente falava. E o Senhor nos prometeu a riqueza dessa terra para nós. Ele nos prometeu a abundância da terra. Agora, na nossa parte, de zelar pela igreja, de ver se o pastor estava precisando de dinheiro para pagar aluguel, qualquer coisa para a obra do Senhor, não. E isso você não podia contar com a gente, não. Igreja, e nesse momento, que a armadilha já estava toda armada, o que foi que aconteceu? Caímos e caímos feio, igreja. Eu comecei a trocar olhares com o vigia, com o rapaz que trabalha na portaria do nosso prédio, e não demorou muito para mim estar traindo meu marido, igreja. Infelizmente, eu fiz isso. Infelizmente, eu caí nas armadilhas de Satanás. Igreja, e nessa época, o meu esposo cansado de mim, cansado porque eu era a mulher goteira, a mulher que brigava, a mulher que dizia as verdades na cara, a mulher que queria ser certa, a mulher que sempre queria ter razão, a mulher briguenta, a mulher que nunca se calou, a mulher que nunca voltou para pedir perdão. Então, meu esposo, cansado da versão que eu era, ele também se refugiou nos braços de uma colega de trabalho. Minha colega de trabalho não tinha a preocupação, igreja, que ele colocasse comida dentro da casa dela, porque ela trabalhava. Essa mulher, essa coleguinha de trabalho, não tinha a preocupação se os filhos tinham leite, se filhos não tinham leite, se tinha fralda, não tinha fralda. Ela não estava nem aí para isso. Ela não queria saber se a vida dela estava parada, se a vida dela estava em movimento, porque ela estava bem. Agora, eu tinha os meus traumas, eu tinha as minhas limitações, as minhas frustrações, as minhas mágoas, e eu culpava o meu marido. Mas a culpa não era do meu marido. A culpa era minha por ter decidido casar, por ter decidido viver uma vida de uma mulher casada ao invés de ir trabalhar. Igreja, nós temos o direito das nossas escolhas, mas quando nós escolhemos algo por nós mesmos, nós não podemos culpar marido, nós não podemos sair culpando sogra, sogro, Deus, não. Nós temos que nos responsabilizarmos por aquilo que nós escolhemos.
Eu escolhi casar. Não foi Deus que mandou eu casar, não. Eu que escolhi casar. Eu escolhi faltar na aula. Eu escolhi não fazer faculdade. Eu escolhi ser uma mulherzinha que ia com as outras. Eu escolhi ser a menina da boate, a menina da festa, a menina que bebia, a menina que perdeu virgindade cedo. Eu escolhi ser uma Maria que namorava com vários. Eu escolhi isso. Então, quando era para mim estar estudando, eu estava brincando de prostituição. Aí, quando eu me casei, eu queria recuperar o tempo, eu queria voltar a estudar, eu queria ter isso, queria ter aquilo, mas eu não tinha condições. E o meu marido também não tinha condições. Então, a igreja estava tudo invertido, uma salada de fruta, e eu queria culpar o meu esposo. Satanás, que fazia eu culpar o meu esposo, igreja. Era o próprio Satanás que colocava coisa na minha cabeça para culpar. E eu saía por aí culpando o meu esposo. Quando eu encontrava alguém da escola, tudo era culpa dele. Quando eu comecei a conversar e trair o meu marido com esse homenzinho lá da portaria, a culpa era do meu marido. E Satanás sabe o que diz. Porque o homenzinho solteiro, ele dizia assim: pois se você fosse a minha mulher, eu ficaria com as crianças para você estudar de noite. Aí as crianças iam crescer nos 4 anos da faculdade e você deixaria eles em tempo integral depois e poderia trabalhar. Vocês dois iam crescer, seria uma bênção, é uma bênção de Deus. Olha como é que Satanás faz, igreja. E ali, a amante do meu marido, por outro lado, agora, depois que nós tivemos o casamento restaurado, meu esposo contou que a amante do meu marido dizia assim para ele: se você fosse casado comigo, nós estaríamos ricos. Eu ganhando dinheiro de um lado, você ganhando de outro, a gente já tinha nossa casa própria. Nós estaríamos viajando agora. E o meu esposo, igreja, nessa hora, ele começou a ficar seduzido. O meu esposo ficou seduzido para viver isso que a amante descrevia. Quando um amante descreve algo, por ela estar falando através da pomba-gira, aquilo vai iludir o teu marido. Então você tem que desconstruir isso na mente dele. Só que eu só aprendi depois que meu marido saiu de dentro de casa. Por quê? Porque eu não tinha o Espírito Santo. Eu não tinha Deus, eu não tinha ninguém para me orientar, eu não tinha um conselho. O único conselho que eu tinha era: se separa. Você pode arranjar um homem melhor. Se separa, esse homem é doente. Ele vai começar a te bater. O quê? Ele gritou com você porque você não fez janta? Ele não entende que você tem 2 crianças? O quê? Ele gritou com você porque a criança adoeceu? Ele gritou com você porque a criança acordou de noite? Isso era o que eu sentia e o que eu contava para as pessoas. Mas quando meu esposo chegava na casa da amante e ele ia contar a versão dele, ele contava assim: você acredita que a minha esposa passou o dia todo no celular conversando não sei com quem e deixou a criança cair? Você acredita que a minha esposa não percebeu que o leite da criança acabou? Se é ela todo dia que faz o mingauzinho da criança? Igreja, Satanás, ele faz você compreender de uma forma o que a outra pessoa está fazendo. E a outra pessoa se vitimiza. Isso é muito sério. Nós temos um hábito de nos vitimizar sem entender o que foi que a outra pessoa entendeu do que você fez. E Satanás, ele nos deixa de forma tão cítrica, seca, que nós não queremos mais nos justificar. Você pode ver que não tem mais ninguém se justificando, não tem mais ninguém esclarecendo, não tem ninguém mais se explicando, não tem mais ninguém pedindo perdão. Ah, pensa o que você quiser. Por si só, tira suas conclusões. Se a carapuça lhe serviu, eu que não vou estar me justificando. O que você pensa a meu respeito não importa. Não é assim que tá? Pronto. Do jeito que Satanás gosta. É a algema perfeita para as suas mãos e para os seus pés. Igreja, e foi assim que começou o fim. Foi desse jeitinho que começou o fim do nosso casamento. Ainda bem que o Senhor é o Deus dos recomeços. Nossos filhos foram crescendo, só sei que nós fomos empurrando com a barriga esse casamento. E quando os meus filhos tinham por volta dos 3 anos, eu decidi me separar. Falei, agora eles já estão grandinhos. Eu não vou mais suportar isso, não. Para todo mundo que eu contava que meu esposo tinha amante, elas diziam: como é que você aguenta? Se separa desse homem, ele tá lhe traindo. Só que a igreja era tão cega que eu não contava para ninguém que eu também tinha o meu amante. Entende
Entende o quanto que Satanás te mantém aprisionada, cega e escrava dele? Eu tinha raiva que meu esposo tinha amante, mas eu também tinha o meu amante. Entende, igreja, o que estava acontecendo? Entende o quanto que Satanás te mantém presa, cega, escrava dele? Pois é, era assim que acontecia. Era assim que acontecia dentro da minha casa, dentro do meu lar. A minha sogra, crente, ela disse para mim: minha filha, você e o meu filho foram um erro. Vocês nunca se deram. Você tem que se separar para ele poder oficializar com a outra menina. A outra menina trabalha com ele, é uma menina boa, é uma menina esforçada, é uma menina da igreja. Eles vão ficar bem. E você vai encontrar alguém para você também. Você vai encontrar alguém que te dê valor, alguém que te coloque para cima. Você vai ter essa pessoa, minha filha. Igreja. E aí, quando foi a minha sogra que falou para mim, eu decidi que ao chegar em casa eu ia pedir a separação. Então fui para casa com os meus 2 filhos. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, para minha surpresa, eu percebi num rack tinha uma foto bem grande, uma moldura grande, uma foto do meu esposo com os nossos filhos, e já não estava mais lá. Igreja, quando eu cheguei no quarto, que eu abri o armário, não tinha mais nada dele. Quando eu olhei para o criado mudo que nós tínhamos do lado da cama, tinha uma carta, um papelzinho escrito e a aliança dele em cima. E nesse papel ele dizia assim: me perdoe por não conseguir cumprir a promessa que eu fiz a você diante de Deus. Que eu iria te amar, cuidar de você, que eu iria te respeitar até que a morte nos separasse. Me perdoe, mas eu não te amo mais e vou viver com a Vívia. Igreja, meu Deus do céu. Igreja, eu tinha um amante, mas parecia que eu não tinha um amante. Era uma dor, era como se alguém arrancasse de dentro de mim o meu coração. Era como se tivesse uma faca partindo o meu peito no meio. Era como se alguém estivesse apertando o meu coração e me deu uma dor de cabeça, as minhas mãos começaram a tremer e eu passando mal com aquelas 2 criancinhas perto de mim. Eu olhava para eles e eu dizia: meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Igreja, eu não trabalhava. E nós morávamos de aluguel. Nessa hora a gente sabe clamar por Deus, né? E eu dizia: meu Deus, o que vai ser de mim? Meu Deus, o que vai ser de mim? Igreja, na mesma hora eu lembrei de ligar para a missionária. E eu tentei, liguei, deixei mensagem, nada, não conseguia falar com ela. Eu liguei para Carla e perguntei: Carla, você tem notícias da missionária? Eu tô tentando aqui ligar para ela e ela não me atende. Aí a Carla falou, né? Olha, deixa eu te dizer, Sofia, a missionária agora, para você conseguir falar com ela, é uma luta. É uma luta. Amiga, ela abriu um canal no YouTube, ela não tem mais tempo para falar com ninguém. Você tem que marcar a hora, ela está atendendo a agenda do ano passado ainda. Aí, igreja, no meu desespero, eu fui para casa da minha sogra de novo. Cheguei lá chorando, arrasada, falando mal do meu marido. Aquele covarde me abandonou, aquele covarde decidiu que é o divórcio, que é a separação, foi viver com a Vivian. Eu vou pegar aquela mulher, eu vou dar uma surra nela. Eu vou dizer umas coisas para ele, eu vou brigar com ele, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo. Ele vai ver, eu vou colocar ele na justiça, eu vou pedir uma pensão bem alta, ele não vai ver mais os nossos filhos. Igreja, a mulher revoltada, né? Mas eu fiquei assim, e a minha sogra olhando pra mim com os olhos bem grandes, falando: minha filha, você não pode fazer isso? Isso não é uma mulher virtuosa? Assim você não vai ganhar o meu filho? Assim você vai deixar ele com mais raiva? Você precisa de um psicólogo? Você precisa de um psiquiatra? Você está ficando doida? Você está obcecada pelo meu filho? Pra que isso? Não precisa disso? O casamento é isso? Vocês não cultivaram? Não deram o seu melhor? O casamento acabou? E agora cada um que
segue e ele já lhe traiu mesmo, você pode se separar, segue a tua vida. O tempo da ignorância, Deus não leva em consideração. Igreja, eu escutei cada mentira. A maior mentira de todas foi quando a minha sogra falou assim: é melhor um divórcio do que brigas. Os seus filhos vão agradecer. O que adianta você ficar na mesma casa que ele e vocês brigando, essas crianças acompanhando briga? O que adianta? O que adianta vocês ficarem na mesma casa brigando? É melhor cada um seguir a sua vida, encontrar um novo amor e ser feliz, pedir perdão a Deus e pronto. Não deu certo, vocês casaram mal, não souberam escolher. Eu sempre soube, minha filha. Meu filho é crente, o meu filho é organizado, meu filho é trabalhador. Já você, olha aí o que é que você é. Nunca trabalhou, não quis estudar, não era mais nem virgem. Você não queria nada com Deus, se converteu só para poder casar com meu filho. Aí Satanás entra e faz a festa. Igreja, fiquei tão arrasada que eu não sabia o que era pior. Se era a dor das palavras da minha sogra ou se era o que o meu esposo tinha feito. Só sei que eu fui embora. Quando eu cheguei na minha casa, o homenzinho que eu tinha em casa começou a me ligar. Ei, você não vai vir? Hoje é o dia do nosso encontro. Igreja, eu peguei uma repulsa daquele homem, que quando eu olhei para a foto dele, igreja, nessa hora, a pomba gira que estava em mim já tinha saído. Porque quando eu olhei para a foto daquele homem, eu senti um nojo. Sabe quando você olha para um homem e você sente um nojo? Sabe quando você olha para uma mulher e você sente um nojo dela? Então, foi o que eu senti. Uma aversão. Eu senti um nojo, uma aversão que me dava vontade de vomitar, náuseas. Eu comecei a passar mal e eu disse para aquele homem nunca mais me procurar e bloqueei. Eu bloqueei aquele homem. Eu estava com um nojo tão grande da cara dele que eu fui para o banheiro e eu tomei banho de quase meia hora, igreja. Eu tomei banho de quase meia hora, igreja. Ah, igreja, não foi nada fácil, não. Não foi fácil não, igreja, porque depois daquele dia, eu só descia a ladeira abaixo. Não tinha nada de subir, não. Não tinha nada de bênção, nada de vitória, era só ladeira abaixo. Era uma notícia pior do que a outra. Era uma notícia pior do que a outra. Igreja, depois dos 15 dias, era só ladeira abaixo. Não tinha notícia boa, não. Era só ladeira abaixo. Igreja, e os dias foram se passando, o sofrimento, meu esposo não veio ver os nossos filhos nesses primeiros 15 dias. E o que foi que aconteceu? Por que que ele não veio ver? E o meu esposo não veio ver os meus filhos? E por que que ele não veio? Com vergonha. Com vergonha de dizer que não ia mais pagar o apartamento, com vergonha de dizer que eu teria que devolver o apartamento, com vergonha de dizer que eu tinha que voltar para casa dos meus pais, com vergonha de dizer que ele só ia dar uma pensão de R$400. Igreja, quando chegou no dia de pagar o aluguel, igreja, a minha esperança era que ele viesse pagar o aluguel. No dia do aluguel, eu digo, no dia do aluguel ele vai vir. Eu duvido que ele deixe o dono do prédio colocar a gente pra fora. Lógico que ele vai vir. Igreja, chegou o dia do aluguel, nada. 3 dias depois, então bateram na minha porta. E eu falei com o seu Raimundo, falei, oi, seu Raimundo. Ele, então, tô sabendo, né? Alberto não mora mais aí, você não trabalha, e eu quero saber quem vai pagar aluguel. Eu falei, seu Raimundo, eu não sei o que é que eu vou fazer. O Alberto não apareceu aqui. Eu também não estou querendo ligar para ele. Eu não sei o que vai ser de mim, não. E aí o seu Raimundo disse, não, mas eu sei. Eu sei o que você vai fazer. Você vai pegar suas coisas. Nós vamos colocar esse mês como calção, como aluguel. Você vai pegar suas coisas e você vai embora para casa da sua mãe, minha filha. O seu Raimundo, ele conhecia a minha mãe, o meu pai. Aliás, todo mundo aqui na minha cidade se conhece, igreja. Cidade pequena. E aí eu só sei que quando ele disse isso, eu falei, eu voltar para casa da minha mãe? Aí eu lembrei, né? Mas a minha mãe fazia de tudo por mim. E aí eu posso deixar as crianças com a minha mãe. Aí eu vou voltar àquela minha vida. Aí vai ser bênção. Aí o meu pai também me ajuda. No dia que eu estiver cansada, querendo dormir até tarde, meu pai pode deixar as crianças na escola.
Eu acho que dá certo. Aí eu vou vender os meus móveis, vou ganhar um bom dinheirinho. Eu acho que é isso, lá na casa da minha mãe já tem as coisas. E aí, como eu sou filha única, eu fico naquele quartinho. Eu acho que vai dar certo. Ah, vai dar certo. Eu vou, igreja. E eu era aquele tipo de filha que passava meses sem falar com a mãe, meses sem atender a mãe, meses sem contar para a mãe o que estava acontecendo, meses, e eu nem contava para minha mãe o que estava acontecendo. Eu acho que estava mais ou menos com uns 45 dias que eu não falava com a minha mãe. Para você ver o quanto que eu era ingrata e eu precisava o quanto que eu era ingrata e o quanto que eu precisava de conserto, né? O vaso precisava ser quebrado. E ainda bem que o Senhor me quebrou. E eu só sei que eu fiz isso, igreja. Eu comecei a vender as minhas coisas, os meus móveis, fui acumulando dinheirinho, eu chamei um táxi e eu e as crianças fomos para a minha mãe. Quando eu cheguei lá, a minha mãe achou que era uma visita, ficou alegre. Eu nunca vi a minha mãe tão alegre. E brincando com as crianças. E o meu pai também. Igreja, só que quando eu cheguei na casa do meu pai, que eu coloquei o pé numa varandinha que tinha assim, meio que uma área. Essas áreas que é perto de garagem. Quando eu olhei, o meu pai, igreja, ele tinha colocado tipo uma lanchonete na nossa casa. Porque esse quarto dava acesso para a rua assim da esquina. E quando eu olhei, eu falei, meu Deus, onde é que eu vou ficar agora? E a minha mãe achando que era uma visita, viu? E eu já tinha entregue o apartamento e eu tinha deixado só umas roupas que eu ia buscar no outro dia. O seu Raimundo já estava com a chave, já estava mostrando para outras pessoas para alugar. Eu só tinha que voltar lá para pegar umas caixas, nossas roupas e algumas coisas que eu não consegui vender. Mas era coisa pouca. Primeiro eu quis ir até lá para poder, né, acalmar meu pai e a minha mãe, não sabia como é que seria a reação, e perguntar se eu podia voltar para casa, né? Eu fui dando corda para eles e tudo. Teve um momento que perguntaram pelo Alberto. Aí foi nessa hora que eu entrei. Então, mãe, pai, o Alberto conheceu outra menina e eu não estou mais com ele, ele quer o divórcio, eu não tenho mais aonde morar. Eu gostaria de saber se eu posso se eu posso voltar para casa. Eu quero saber se eu posso voltar para casa. E o meu pai olhou para mim e começou a chorar. Minha filha, eu não acredito. Seu casamento acabou. Alberto, um homem tão bonito. Você é uma moça tão bonita, formava um casal tão bonito, um casamento tão bonito, a gente gastou tanto no seu casamento. A minha mãe olhou com a cara tão decepcionada para mim, fiquei com tanta vergonha, igreja. Mas já tinha acontecido. Aí a minha mãe pegou e falou, olha, primeiro, não vou cuidar dos seus filhos. Já mudou, viu, igreja? A minha mãe, que era um anjo para mim, a minha mãe naquela hora ali mudou, viu, igreja? Na mesma hora, a minha mãe mudou. Primeiro, não vou cuidar dos seus filhos. Segundo, você vai ter que ficar na sala. Terceiro, o seu pai não vai fazer o serviço para você. Quarto, quando essas crianças estiverem estudando, você vai ter que trabalhar. Enquanto não arranja trabalho, vai ter que me ajudar em casa, porque eu não vou mais ser sua escrava. E outra, não quero esses meninos riscando as minhas paredes, quebrando a minha casa. 9 horas tem que estar todo mundo na cama. Não vou ficar com seus filhos para você ir para suas farras. Se você tá pensando que agora, 2 filhos dentro de casa, você vai voltar para aquela sua vidazinha antes de casar, você não vai voltar. Porque eu não vou olhar menino para você, vá logo se acostumando. Se a sua ideia, se o seu pensamento era voltar para casa para isso, se enganou. Se enganou porque aquela sua mãe, que fazia de tudo por você até te estragar, não tá mais aqui. E o seu pai também não vai fazer nada além do permissível. Não vai fazer nada além do limite que um pai e avô pode fazer. Igreja, minha mãe nunca tinha falado assim comigo. Nunca. Mas foi o jeito. Não tinha outro lugar para ir, não, igreja. Não tinha outro lugar.
Então eu falei, não mãe, tudo bem, eu nem quero sair, eu quero é voltar com o Alberto, eu sei que ele vai voltar, Deus vai fazer uma obra linda no Alberto, essa mulher vai sair da vida dele, eu vou orar, meu pensamento, né, para enganar a minha mãe. E a minha mãe, tô pronto. Se é assim, pode buscar suas coisas, a gente também não vai deixar você num realento com essas crianças, e já que você não tem dinheiro, não tem trabalho, você vai ficar aqui. E aí eu voltei, deixei as crianças com a minha mãe, voltei para pegar umas caixas, roupas. E quando eu cheguei em casa, eu fui arrumar, coloquei umas roupas minhas lá na cozinha e eu acabei ficando na sala. Eu coloquei umas coisas minhas lá na cozinha, coloquei outras na sala. E aí nós tínhamos lá um colchão e quando era noite eu virava o colchão, colocava no chão e dormia com as duas crianças. E quando era de dia, acordava mais cedo, tinha que levantar o colchão, guardar no quarto da minha mãe, para poder não ficar aquela bagunça na sala. Os meus filhos perderam o quartinho deles, os meus filhos começaram a estranhar, ficaram revoltados. Igreja é difícil. Mesmo com todas as brigas, mesmo com toda a falta de amor, eu nunca vi os meus filhos sofrendo tanto quanto agora com a ausência do pai. E isso foi dificultando as coisas. E a minha mãe foi se irritando. E ela começou a usar a palavra de baixo escalão com os meus filhos. Ela chamava os meus filhos de capeta. Eu acho que vocês já devem conhecer a minha história, que a missionária sempre cita, né? O quão é difícil para as crianças, o quão é difícil para um avô e para uma avó receber a filha em casa. Igreja, eu fui cúmplice do adultério, né? Eu deveria ter colocado meu esposo na justiça. Eu deveria ter feito alguma coisa, mas eu fui aceitando. O meu esposo nos deixou sem casa, eu aceitei, voltei para casa da minha mãe. Mas sabe aquela sensação que eu já tinha brigado tanto? Eu já tinha sido uma mulher tão ruim, tão má, que eu só queria um tempo de paz com meu esposo. E eu achava que se eu fosse boazinha com ele, quem sabe, ele não se arrependeria e voltaria. Eu sabia que não ia dar muito certo e logo eles iriam se separar. Igreja, só que os dias foram passando, meses, e nada acontecia de diferente. E quando já estava perto de 1 ano que eu estava separado do meu esposo, a missionária viu a minha mensagem, respondeu, reconheceu minha foto de imediato. Como é que pode, né? A mulher parece que tem uma mente de elefante. Como é que, no meio de tanta história, ainda lembra? E ela mandou uma mensagem falando comigo. Oi, Sofia, quanto tempo, tal. Como é que você está? Espero que seu casamento esteja melhor. Aí eu falei para ela que tinha acontecido tantas coisas, que eu queria pedir perdão, que eu queria uma direção, que eu queria ajuda em oração. Não, tudo bem. Eu vou só concluir 2 atendimentos, em seguida eu ligo para você. E pronto, ficou certo assim. E quando foi de noite, ela me ligou e eu comecei a contar tudo para ela. Tudo. Eu contei que eu fui amante, eu contei do que eu tinha falado para minha sogra, eu contei que eu me afastei da minha sogra, eu contei tudo que eu tinha falado, contei que eu tinha ido no advogado, que eu tinha colocado ele na justiça, que eu tinha proibido dele ver as crianças, que eu estava calculando em colocar ele no Maria da Penha. E quando eu comecei a falar essas coisas, a missionária falou, e ele lhe bateu? Falei, não, mas eu quero ferrar com a vida dele. Eu fui muito boazinha. E ela falou, não pode. Você não pode ser injusta. Você quer ficar com suas mãos sujas? Afinal de contas, você quer lutar pela restauração do seu casamento? Mas, missionária, ele me traiu. Sim, você traiu ele. E ali, igreja, a verdade dói, né? Ah, mas eu só traí porque... Não existe desculpa, não. Pessoa que tem caráter não trai. Pessoa que tem caráter não trai para se vingar, não. Se você traiu, é porque o seu caráter estava prejudicado. Você sabe disso. Você sabe que o seu caráter estava balançado. Por isso que você traiu. Ninguém trai para se vingar. Ninguém trai para maltratar alguém, não. Você trai porque o caráter está frágil. Porque o seu caráter está quebrado, balançado. Sim, aí você trai. Mas trair, não. Cadê os princípios? Lógico que ninguém trai por isso.
Então pode tirar o peso de cima do seu esposo, porque você sabe que você tem parcela de culpa. Igreja, nós fomos fazer um giro, né? Aí ela disse, vem cá, vamos lá, vamos logo esmiuçar aqui a tua história, vamos pegar papel e caneta, porque você está precisando se encontrar, filha. Você está precisando se reencontrar, você está mais perdida do que segue um tiroteio. Igreja, e ela disse, ó, você vai entrar na justiça, não para pedir divórcio, você vai entrar na justiça para pedir ajuda para ele. Mas antes de você entrar na justiça, você deve mandar uma mensagem para ele, falando, olha, eu sei que você tem uma nova vida, eu entendo, mas eu preciso de ajuda com as crianças. E se você não me ajudar, não é ameaçando, mas é avisando para você não ser pego de surpresa. Infelizmente, eu não gostaria de algo que a gente fez com muito amor terminar numa mesa de juízo. Eu não queria. Mas, se você não tem consciência que precisa ajudar os seus filhos, quem é que vai ter? Se você não tem consciência que você precisa ajudar os seus filhos, quem é que vai ter? E ele respondeu na mesma hora. Eu pensei que você não queria mais me ver. Você disse para minha mãe que ia ferrar com a minha vida. Você falou que não ia deixar eu ver as crianças. Então, para evitar briga na frente das crianças, para o seu pai não passar raiva, porque sua mãe também já é de idade, eu evitei de estar indo na casa da sua mãe. Mas só Deus sabe como é que eu estou. Eu não tenho paz. Todos os dias eu sonho com os meus filhos, eles caindo no buraco, eles chorando. Não tá fácil para mim, não. Você não sabe o quanto que a minha vida está amarrada, o quanto que eu estou sofrendo. Igreja, nessa hora, Satanás trabalhou na minha mente para dizer, bem feito. Quem mandou você me abandonar? Igreja, não era para mim ter dito isso. Porque essa mulher suja, eu já era. A mulher cheia de mágoas, eu já era. A mulher cheia de goteira, eu já era. E ele estava dizendo que não estava bem. E eu estava dizendo, bem feito, é o castigo de Deus. Mas eu também tinha feito a mesma coisa. E cadê o castigo de Deus sobre a minha vida? Entende, igreja? Porque jamais, aos meus olhos, o meu esposo voltaria para mim. Porque a minha boca só falava besteira. Eu não sabia dirigir as palavras. Eu só falava besteira. Eu só queria brigar. Eu só queria maltratar, eu queria me vingar, eu queria mostrar para todo mundo que eu estava certa. Eu queria que meu esposo recebesse o castigo de Deus, mas sendo que eu era culpada também. Era 50% dele, 50% meu. Igreja, eu não fui uma mulher boa. Eu deixei muito a desejar. No giro de 360, a missionária perguntou assim, você todas as vezes fez janta para o teu marido enquanto você estava com saúde? Eu falei, não. Todas as vezes você lavou a roupa dele sem ele pedir? Não. A sua casa era limpa? E eu disse, não. Você colocava culpa no seu esposo dos seus fracassos? Aí sim. Entende, igreja? Então, quando a gente foi olhar toda a construção que eu tinha feito com meu esposo, eu não construí nada com ele. Eu só destruí. Só que aqui nós estávamos falando de mim. E eu queria o tempo todo jogar a culpa para cima dele. A missionária, calma. Eu não estou falando dele, eu ainda estou em você. E foi difícil entender isso, igreja. Foi difícil entender que eu precisava também mudar. Porque para mim a culpa era só dele. E foi nessa hora que eu estava muito perturbada. A missionária falou algo que mudou assim a minha mente, abriu, ampliou. Foi quando ela disse assim, você prefere ir para o trabalho, acordar cedo todos os dias, aguentar gritos do seu patrão, ganhar pouco dinheiro, ganhar um salário limitado. Esse salário não dá nem para você comprar uma roupa para você. Só dá para você pagar aluguel, água, energia, gás e o alimento. Ou você prefere ficar em casa, deitada, cuidando da casa, cuidando dos meninos. Olha o tamanho da responsabilidade que o seu esposo tinha. Ele era o provedor do lar. Tinha dia que ele queria dormir até 9 horas e ele não podia. Ele tinha que acordar às 5 horas da manhã, se arrumar e ir para o trabalho. Tinha dia quando o patrão dele gritava com ele, ou algum cliente, que ele queria fugir dali, mas ele não podia, porque ele tinha que colocar alimento na mesa para você e para ele, para as crianças. Ele tinha que arcar com a casa dele. Ele era o provedor do lar.
Então, quando ele chegava em casa, que ele procurava por você e não encontrava o acalento, a cumplicidade, o ninho para ele se sentir aconchegante, a compreensão, quando ele não encontrava isso em você, ele se revoltava. Eu sei que você agora vai me dar uma desculpa e uma justificativa que também você não era isso, porque ele também não fazia sua parte. Eu sei que enquanto ele estava lá no trabalho, você também queria que ele pensasse assim, puxa vida, minha esposa hoje passou o dia em casa, não saiu, tá lá cuidando de casa, trabalho de casa é um trabalho cansativo, sem ver ninguém, sem falar com ninguém, ela tá se sentindo prisioneira. Eu sei que você queria que ele pensasse assim, só que as suas ações faziam ele pensar o contrário. As suas ações fez com que ele pensasse o contrário, que você não era parceira, que você não era cúmplice, que você não estava feliz. Mostrava o fracasso dele como homem, que você deveria ter encontrado outra pessoa para fazer você feliz. Que ele casou mal, que ele era um homem mau. Entende? As suas ações causavam mudança nele. Se você tivesse agido de outra forma lá atrás, quando nós nos falamos, se você tivesse se posicionado ali, o amante não teria entrado, nem na tua vida, nem a amante na vida dele. Não teria entrado. Porque você iria atender as expectativas que ele estava depositando em você. E por você atender as expectativas dele, ele também iria atender as suas. Ele iria começar a se colocar no seu lugar. Então a pior coisa que uma mulher faz é se revoltar. E foi o que você fez, você se revoltou. Você se revoltou porque só o seu marido tinha dinheiro. Mas o dinheiro ele gastava quase todo com a casa. Você se revoltou porque ele saía e você ficava em casa. Você se revoltou porque ele tinha contato com a sociedade e você não. Então você se revoltou por motivo errado. E foi aí que Satanás entrou e destruiu o teu lar. Mas missionaria, agora o que é que eu faço para restaurar o meu lar? Essa foi a minha pergunta, né? E eu creio que seja a pergunta de todo mundo. E foi quando ela falou, faz o reverso desse caminho, volta, faz o retorno, volta por esse caminho, reparando, consertando, amadurecendo. Missionária, mas se eu não quiser mais o meu esposo? Se você não quiser mais o seu esposo, você vai ter que aprender isso para poder você aprender a se relacionar com sua mãe e com seu pai. Já que você disse que o seu relacionamento também não está bom com a tua mãe nem com o teu pai, é porque você não sabe entender nem se colocar no lugar da tua mãe. Você não consegue se colocar no lugar da tua mãe para entender o sentimento dela. É mais fácil para você acusá-la, porque ela está reclamando que os seus filhos estão quebrando algumas coisas na casa dela. Então é mais fácil para você reclamar disso, ao invés de você entender que a tua mãe tinha uma paz, era só ela e o marido dela, tudo guardado nos cantinhos certo, tudo muito organizadozinho. E agora é barulho, é menina, ela preocupada com você. Entende como é? Então você tem que se colocar no lugar do outro para você poder entender como você tem que agir, como você tem que fazer para poder melhorar a sua relação com a outra pessoa. Enquanto você não tentar entender o que essa outra pessoa está pensando, por que ela está agindo assim, você não vai melhorar nem consertar essa relação que você tem com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, com a sua sogra, seja lá quem for. Sogra missionária, ela falou, sogra, não quero ver a minha sogra nunca mais. Tá errado. A sogra é como se fosse sua mãe. Você tem que orar por ela, porque ela tá cega. Ela falou várias coisas que feriu o leito matrimonial, e o leito matrimonial tem que ser honrado por todos. A tua sogra está em desobediência com Deus. Ela vai receber o peso, vai receber sobre ela o peso, as brasas sobre a cabeça dela, por ela não ter auxiliado você e o filho dela da forma correta. Por ter aceitado e por ter desonrado o matrimônio a favor de um adultério, onde ela aconselhou você e o filho dela se envolverem com outra pessoa. Ela vai receber, a conta para ela vai chegar. E você precisa estar orando pela tua sogra para isso mudar. Você precisa, filhinha, você precisa orar por tua sogra, por teu sogro, pelos teus cunhados. Ah, os meus cunhados não querem saber de mim. Ah, igreja, se eu pudesse mostrar as fotos. Era tanta foto. A minha cunhada com a amante, o meu esposo com a amante, tantas declarações, tanta coisa, que eu dizia, não tem mais jeito não.
Eu nunca vi as minhas cunhadas agirem dessa forma. Era muito mela-mela, era muita coisinha que eles postavam e aquilo machucava. Só que a missionária dizia assim, entrega para Deus. É para você entregar para Deus, não se preocupa, entrega para Deus. Quem vai te justificar é Deus, minha filha, quem vai te justificar é Deus. E quando chegamos novamente na parte da justiça, né? De colocar ou não colocar meu esposo, eu liguei, falei com ele falou aquelas coisas, a gente meio que alinhou um valor, e ele disse, não precisa me colocar na justiça, que eu vou aí na sua casa, todo mês, deixar o dinheirinho deles, eu aproveito e vejo eles, e fico um pouquinho com eles, se para vocês não tiverem nenhum problema. Igreja, eu poderia ter agradecido a Deus, mas sabe aquele sentimento de querer ferrar a vida do meu marido? Pois é, ainda estava em mim. E eu falei, olha, pois você venha só. E eu vou te dar 5 minutos para você ver as crianças. E as crianças não vão sair daqui. Lógico que o primeiro dia meu esposo aceitou. Na segunda vez também. Depois, Satanás usou as minhas palavras. Meu esposo entrou na justiça, querendo guarda compartilhada. Conseguiu um final de semana sim, um final de semana não. Viu? Você entendeu aí? E quando eu fui falar com a missionária, eu falei assim, Deus, missionária, eu tô orando, eu tô fazendo campanha, a senhora tá orando por mim, as coisas só pioram. Eu estou de ladeira abaixo, de tanto que a gente orou. Olha só o que o meu esposo fez. Entrou na justiça, conseguiu um final de semana sim, um final de semana não. Agora ele passa com os meus filhos, leva para casa da amante, fica lá com eles. Os meus filhos dormem lá com eles. Como é que pode, missionário? Por que Deus fez isso? Mas você sabe o que foi isso aí, filha? Você queria ferrar com seu esposo. Quem quer ferrar, quem quer trapacear, acaba que recebendo a punição. Você não estava plantando? Então você colheu. Se você tivesse sido uma mulher sábia, se você tivesse me escutado, eu disse, seja justa com teu marido. Ele estava lhe oferecendo e na porta da sua casa, vocês ficavam por ali, ele entrava na casa da sua mãe, tomava um café, levava as crianças até uma sorveteria, talvez você ia até junto. Ele ficava um pouquinho, depois ia embora. Mas não, você não queria isso, você queria ferrar com ele. Aí o que foi que você fez? Proibiu. Só deixava 5 minutos, ficava no pé dele, enchendo o saco dele, brigando, dizendo que já estava na hora de ir. Então, só foi as consequências do que você fez. Você não plantou? Então, você só está colhendo. Se você plantou que o seu esposo não pode ver o teu filho, olha o que deu. Lógico que ele ia entrar na justiça e achou o quê? Que ele não iria lutar pelos filhos? Lógico que iria, filha. Eu falei, seja justa. E aí o Senhor foi justo por você. Já que você não quis ser justa, o Senhor foi justo por você. E permitiu, né? O final de semana, sim, o final de semana não. Agora o seu filho fica com o pai. E não adianta reclamar para Deus não, que Deus está sendo justo contigo. Está sendo justo com o teu marido também. Está sendo justo contigo, está sendo justo com o teu marido também. Brigando com a minha mãe, brigando com meu pai, super estressada com os meus filhos. Os meus filhos falavam da outra mulher, eu queria ter raiva deles, eu queria bater, eu queria me vingar, eu falava que ela era uma bruxa. Minha cunhada me ligou um dia pedindo para os meus filhos irem para lá. E lógico que eu disse que não. Onde não me cabia, também não cabia os meus filhos. E a minha cunhada falou, não sei por que você está assim comigo, eu não fiz nada contra você. Por que essa fúria toda? Igreja, eu desliguei na cara da minha cunhada. E eu só ia desconstruindo, né? Por onde eu passava, eu ia desconstruindo. Eu queria construir, eu queria restauração, eu queria que Deus tivesse misericórdia de mim. Mas os meus atos não permitiam que Deus tivesse misericórdia de mim, pelo contrário. É para ele chegar e me consertar, me levar à casa do oleiro, porque eu rebatia, Deus não podia nem me justificar. Porque eu mesma me revoltava contra as pessoas. E eu não podia reclamar não, igreja. O Senhor também não queria fazer nada por mim. Eu não deixava ele agir. Eu agia. As pessoas me maltratavam e eu rebatia. Eu maltratava também. Então as pessoas não me davam amor, eu também não dava amor. As pessoas não me respeitavam, eu também não respeitava. A minha mãe falava alguma coisa para me machucar, eu rebatia. Não respeitava a minha mãe, não respeitava o meu pai. Causava ira nos meus filhos. Então eu não era merecedora da graça do Senhor. Obediente ao Senhor em nada. E tinha um pecadinho que eu sempre escondia da missionária.
pecado de não conseguir orar sozinha. Eu não tinha relacionamento com Deus. Eu não tinha intimidade com o Senhor. E às vezes eu tinha preguiça espiritual. A preguiça era tão grande que conversar com a missionária eu passava 5 horas. Mas quando chegava no momento da oração, igreja, eu dormia. Era incrível. Eu não conseguia. Alguém me ligava, tinha um peso nas minhas costas, acontecia isso, acontecia aquilo. Eu nunca conseguia fazer uma oração por completo. A única oração que eu fazia por completo era aquela que a missionária me ligava e orava de forma específica por mim. Mas as orações da meia-noite, eu não conseguia. Eu conseguia assistir as lives, eu conseguia assistir todos os testemunhos, assistia várias vezes os testemunhos, mas oração, não conseguia. Campanha, igreja, eu fazia o primeiro dia, o segundo dia eu já não conseguia, acontecia um imprevisto, eu esquecia, jejum também não conseguia. E assim, né, igreja, eu fui meio que enganando, eu achava, né, que estava enganando. Quando foi um dia, recebi a notícia que meu esposo ia casar com aquela mulher. Então eu mandei uma mensagem para a missionária, pedindo um atendimento, e eu disse, se ele casar, eu não quero mais. E aí, igreja, ela me falou assim, e isso da mesma forma que o Senhor deve estar dizendo, sem relacionamento comigo, ela não vai ter a casa dela restaurada. E aí foi quando a missionária disse, filhinha, do jeitinho que você tá, rasa, Satanás vai continuar pegando em você. Agora, se você mergulhar, se você for para o altar de Jesus, lá Satanás não consegue mais pegar você. Por que Satanás tocou nos seus filhos? Porque você estava rasa. Porque a tua mãe ainda briga com você, te humilha, não lhe dá nada. Porque você está rasa. Porque o seu pai não te respeita mais, porque você está rasa. Porque os seus filhos preferem amante, porque você está rasa. Porque que o Senhor não atende as suas orações, porque você está rasa. Porque a tua vida não muda, porque você está em águas rasas. Aí Satanás pode te pegar em águas rasas. Agora, se você for em águas profundas, se você mergulhar, a fidelidade do Senhor não deixa Satanás te tocar. É por isso que talvez o Senhor vai permitir casamento, sim. Talvez o Senhor permita até que os teus filhos decidam ir morar com eles para sempre. Missionária, pelo amor de Deus, não fale isso nem brincando. Filho, eu tenho que te alertar. Aquele que não se posiciona, aquele que não deixa de ser frio, aquele que não vai para o lado do Senhor, aquele que fica em cima do muro, lógico que Satanás vai pegar. O Senhor não quer que sejamos mornos. Tem que ser quente ou frio. E você é morno. Você diz que é crente, você diz que ora, você diz que está lutando, você diz que quer, mas na verdade você não quer. Igreja, eu escutei tudo aquilo, mas a preguiça espiritual era tão grande que eu não fazia nada. Chegou o convite do casamento. Chegou o convite do casamento, marcando data, hora, tudo. E os meus filhos foram para a casa do pai, se arrumaram e foram para o casamento. E eu em casa. E todo mundo dizia o que para mim? Seu marido não volta mais. Arranja outro homem, que esse homem não tem mais jeito. Eu não acredito que você ainda vai querer esse homem. Olha, suas cunhadas gostam muito da amante, viu? Olha, sua sogra gosta muito da amante. A amante gosta muito da sua sogra. Eles estão pensando em ter filhos. O seu marido não te ama. Você não tem jeito. Nós temos que encontrar alguém que nos completa. Você tem que entender que você nunca completou o teu marido. Você não é compatível com ele. Ele é idêntico à amante. Eles se completam, eles são parecidos. Esse negócio que o oposto se atrai, isso é uma mentira. Vocês dois não dão certo. E ali, igreja, eu fui recebendo tudo aquilo, recebendo. Tinha hora que eu queria desistir, uma inconstância. As coisas piorando. A minha mãe querendo me colocar para fora de casa. Os meus filhos sendo chamados de capeta, de filhos de demônio. Minha mãe esculambando o meu marido. O meu pai, que era tão educado, começou a dizer palavras de baixo escalão. A minha sogra amando aquela amante. As minhas cunhadas paparicando, era aniversário, era festa. E eu olhava Instagram, olhava Facebook, acompanhava tudo. Eu já estava meio que obcecada em querer acompanhar tudo. E a minha boca já falava que não tinha jeito, tudo que eu falava não tinha jeito. Era um pessimismo, era um choro, era uma fraqueza. Fui meio que entrando na depressão e aquela tristeza vindo. E a depressão vindo, a tristeza vindo.
A Carla, já não suportando mais a minha tristeza, ela ligou para a missionária e contou o que estava acontecendo. E a missionária disse, eu já falei para ela, tem que buscar a face do Senhor. Ninguém aqui pode fazer nada, é a parte dela agora. Cobertura espiritual a gente faz, direções a gente dá, a gente aconselha isso, aconselha aquilo. Mas se ela não fizer a parte dela, infelizmente não vai poder fazer nada não. Ela tem que buscar o Senhor. Ela tem que ter um encontro genuíno com o Senhor, tem que se arrepender, tem que voltar atrás, tem que pedir perdão sobre aquela traição, sobre aquele adultério, tem que ser uma mulher de oração, declarar, conquistar a mãe dela, conquistar a sogra, conquistar o pai, conquistar as cunhadas, reconquistar, orar, guerrear, declarar. Só vence essa batalha se orar, se declarar. Você quer ver sua casa começar a mudar? Declare sobre aquilo que precisa mudança. Pode declarar, filhinha. Declare. A Carla veio até a mim e contou, olha, falei com a missionária. Ela disse, não tem nada que possa fazer por você, não. Agora é você e Deus. Eu queria desistir, eu não conseguia. Eu ligava para a missionária e não dava certo. Eu ligava para Carla e nunca dava certo. Sempre ela estava em oração, em reunião. Já eu falo com você, nunca me ligava. Quando ligava, não podia atender. Eu fui ficando sozinha. Fui ficando sozinha. Igreja, até que os meus filhos, com toda a inocência, chegaram para mim e pediram assim, mamãe, deixa a gente morar com o papai e com a tia Vivian, que a gente tem quarto lá. E aqui a gente vem só para passeio. Do jeito que a missionária disse, igreja, naquela hora, eu tirei uma roupinha colada que eu estava de piriguete, coloquei um vestido da minha mãe, fiz um coque no meu cabelo e disse, demônio, eu ainda não me comporto como uma velhinha do coque, mas vestida como uma eu estou. E eu declaro, como está por fora, vai para dentro. Eu declaro que a minha mudança vai ser de fora para dentro, já que eu não consigo de dentro para fora. Igreja, a mulher se levantou. Fui na mesma hora lá na minha mãe e disse, mãe, me perdoe. Me perdoe porque eu fui injusta. Me perdoe porque eu abusei da senhora. Me perdoe porque eu descumpri, mãe, o mandamento do Senhor que tem que honrar pai e mãe. Me perdoe, me ajoelhei nos pés da minha mãe e eu pedi perdão. Fui até a lanchonetezinha do meu pai, me ajoelhei nos pés dele e disse, pai, me perdoe porque eu desonrei o Senhor. Não acordo de madrugada para te ajudar aqui na lanchonete. Não faço um suco, pai. Me perdoe, Senhor. Igreja, do jeito que eu tava, eu disse, mãe, fica com meus 2 filhos, por favor. É para mim ir naquela igreja ali que eu quero voltar para Jesus. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Sem entender, igreja, a minha mãe sem entender nada. A minha mãe não entendia nada. Ela disse, meu filho, ela se perturbou agora. E o que você está fazendo com a minha roupa, minha filha? Mãe, eu não quero saber. Fica com meus 2 filhos, pelo amor de Deus. Fui para a igreja. Igreja, do jeito que eu tava, com a roupa que eu estava, fui lá pro altar direto. Tava no meio do culto. Sabe aquele culto da manhã que tem? Eu fui direto pro altar. Graças a Deus que na igreja não tinha muita gente, não. Nesse dia não tinha muita gente na igreja, não. Eu fui direto pro altar. Quando eu cheguei lá, me ajoelhei, comecei a chorar. Eu comecei a dizer todos os meus pecados para Deus. Todos. Igreja, eu comecei do jeito que a missionária disse naquela live. Começa do dia que você lembra. E eu lá no altar dele, eu dizia, pai, estou aqui neste altar, diante da tua face. Eu confesso que aos 13 anos, eu comecei a me prostituir. Eu confesso, pai, diante de ti neste altar, que aos 14 anos eu me envolvi com um homem casado. Eu confesso, meu pai, que eu tinha inveja. Eu confesso, meu pai, isso. Eu confesso aquilo. Eu confesso as mentiras. Pai, eu confesso que eu dizia para minha mãe que eu ia estudar, mas na verdade eu ia me prostituir. Eu confesso, meu pai, que eu bebi, eu me embriaguei.
Eu me prostituí, eu fiz o que era errado. Meu Pai, o meu corpo, eu não cuidei do templo e morada do Espírito Santo. Eu confesso, meu Pai, que o meu corpo já foi templo de Satanás. Mas eu estou pedindo para o Senhor me perdoar. Me perdoa como o Senhor perdoou Maria Madalena. Igreja, não era eu sozinha orando. Era o próprio Espírito Santo de Deus orando por mim. Enquanto isso, o pastor e todo mundo da igreja orando. Igreja, e nesse momento, enquanto eu estava assim, todo mundo da igreja olhando para mim sem entender nada, o pastor, ele parou os momentos das ofertas e disse: é o momento das ofertas, vamos ofertar o clamor na vida desta irmã. Igreja, e todo mundo começou a orar dentro daquela igreja. Jesus, ajuda para essa pobre criatura. Igreja, era todo mundo orando por mim. Era todo mundo orando por mim dentro daquela igreja. Eu só chorava. E eu chorando, igreja. E eu chorava. Mas pense, uma pessoinha que chorou. E quando eu terminei, eu disse assim pro pastor: eu quero confessar Jesus. Eu preciso confessar Jesus. Eu já fui batizada lá atrás, mas era mentira. Era por interesse. Igreja, ele disse: minha filha, você acabou de confessar Jesus. Quando você entrou no meio da multidão e você veio para o altar dele, você confessou Jesus. E eu disse: mas eu quero descer as águas novamente. Ele disse: não precisa. Igreja, na hora que ele falou: hoje você quer renovar sua aliança com Cristo Jesus. Você quer voltar para a casa do Pai. O filho pródigo volta para a casa do Pai. Na hora que ele falou isso, igreja, saiu um peso de cima das minhas costas. Saiu um peso de cima das minhas costas, igreja. Mas pensa uma leveza que veio sobre mim. Uma paz tão grande. E a esposa do pastor que estava no altar, igreja. O culto ali já tinha terminado. E o pastor falando, a irmã chega para mim e diz assim, ó: pratica o que está nesta palavra e a sua vida vai mudar. Esse livro é para você, é o manual de vida. Aqui vai dizer se você vai para a direita, para a esquerda, o que é que você tem que fazer, e tem solução para todos os teus problemas. Eu me agarrei com a Bíblia dela. Igreja, a Bíblia dela era toda marcada, as partes mais importantes da Bíblia, tudo marcado. Marcada, igreja, estava toda marcada. E eu comecei a ler aquele livro. E eu comecei, igreja, foi incrível. Eu passei, igreja, eu passei todo o meu casamento, todo o meu deserto de ladeira abaixo. Mas naquele dia, eu comecei a subir. Eu comecei a subir a ladeira. A minha vida mudou assim da noite para o dia. Quanto mais eu meditava a palavra do Senhor, quanto mais eu obedecia, quanto mais eu cumpria os princípios, quanto mais eu ia para o culto, eu comecei a contar os cultos que eu oferecia a Deus. Quanto mais eu honrava o Senhor, mais o Senhor o quê? Me honrava. Quanto mais eu honrava o Senhor, mais o Senhor me honrava. E eu pedi ao Senhor para que os meus filhos nunca mais pronunciassem aquela palavra. Igreja, uns 2 meses depois, mais ou menos, eu cheguei para os meus filhos e eu perguntei assim: vocês ainda querem morar com o papai e com a titia Vivian? E eles disseram: não, mãe. Não, a gente não vai, mãe. A gente quer morar com a senhora. A gente gosta da casa da vovó. A gente não tem quarto, mas a gente gosta. Igreja, eu abracei tão forte os meus filhos. E ali eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa por eles. Nós não estávamos no lugar certo. A minha mãe já não gritava mais com os meus filhos. O comportamento deles mudaram. Não tinha mais aquela opressão sobre eles. O meu pai se divertia com as crianças. Mas eu sabia que eu precisava seguir sozinha. Não dava para mim permanecer na casa dos meus pais. Não dava para mim permanecer na casa dos meus pais. Então, fui procurar emprego. Sabendo que a roda gigante já estava girando a meu favor, eu tinha um pressentimento, algo dentro de mim. Jesus, na igreja, o Espírito Santo já me confortava, dizendo: você vai ter um emprego.
Você vai ter um emprego. Igreja, eu fui com a cara e com a coragem. Quando eu cheguei na loja de uma amiga, eu fui pedir emprego para ela, nós tínhamos estudado juntas, e ela disse assim, olha, eu não tô precisando de ninguém não, minha loja é pequena, eu sou o suficiente para abastecê-la, mas por que você não estuda para um concurso? Eu falei, eu nunca vou passar. Estuda, amada, vai ter um concurso agora do INSS, quem aqui conhece? Pensa, igreja, pensa como é bom, pensa como é bom a igreja. Eu falei, mas eu não vou passar. Você sabe como é que eu era na sala de aula? Amada, mas você tem fé, mas você recebeu dentro de você a consolação que Deus está fazendo algo por ti. Meu coração se aqueceu, eu fiquei toda arrepiada nessa hora. Falei, meu Deus, será? Quando eu cheguei em casa, eu liguei para a missionária, ela me atendeu de imediato. Não tinha igreja, não tinha como a missionária me atender de imediato, porque fazia tempo que isso não acontecia. Fazia muito tempo que não dava certo a gente se falar. E ela disse, ai, que coisa boa, estou tentando te ligar vários dias, tenho lembrado de você e queria saber como você está. Igreja, na hora que ela falou isso, eu digo, meu Deus do céu, na hora que o Senhor destrava mesmo, né? As portas que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, não é isso? Igreja, eu só sei que eu falei com ela, ela falou assim, olha, pode se inscrever. Ah, missionária, mas eu estou bem com a minha mãe, com meu pai, mas eu não vou não, porque tem que fazer a prova não é aqui na minha cidade, é lá na capital. Aí a igreja, eu falei, não, eu tenho que pedir ao meu pai, tenho que pedir à minha mãe, eu não vou não, deixa pra lá outro dia, eu acho que eu vou procurar uma coisa mais simples mesmo. E ela falou, lógico que não, vá, tenta. A gente vai orar, a gente vai fazer uma campanha, a gente vai fazer um propósito com Deus. Se não der certo, tudo bem. Mas aí eu falei, missionário, mas eu não tenho dinheiro. E ela falou, não se preocupa. Não se preocupa que o ministério vai pagar para você ir. Igreja, olha que coisa, né? Foi graças a vocês também, né? Todos vocês que ajudam. Então, sempre tem alguma ajudinha vindo, né? Ajuda um pouquinho um, ajuda um pouquinho outro. E assim as nossas vidas vão sendo abençoadas através do ministério. Eu fico muito grata, sou muito grata a Deus. Aí a missionária chegou junto com o dinheiro da inscrição. Ela pagou também o transporte, porque eu moro no interior. A prova era na capital. Eu tinha que ir. Ela também me pagou um curso preparatório. Eu fiz, igreja, sabe, para mim ter noção como é que era, quantas questões, quais as matérias que iam cair, essas coisinhas assim. E eu estudei, foi poucos dias, eu acho que não deu nem 20 dias estudando. Eu precisei faltar alguns, os meus filhos adoeceram. Foi luta. No dia da prova, eu quase que não consigo chegar lá. Atrasei, mas consegui entrar. Igreja, e foi incrível. Como Deus é poderoso. É assim que Deus faz, igreja. E é assim, igreja, que Deus faz. É assim que Deus faz. Eu comecei a ler. Quando eu li a pergunta, parecia que a opção correta brilhava para mim. Era muito lindo. Eu li a questão e eu escutava a resposta. Marca a letra C. E eu marcava. Igreja, eu li a outra pergunta e eu tinha certeza que era a letra B. Eu li a outra pergunta e eu via a resposta certa, que era A. Eu li a outra pergunta e tinha certeza que era a D. E foi a prova assim, todinha. Cada pergunta que eu lia, eu tinha certeza que eu estava marcando. Igreja, eu tirei uma excelente nota. Eu passei de primeira. Igreja, como é que Deus faz isso? Igreja, agora eu sou concursada. E além de ser concursada, eu posso ajudar as pessoas. Eu tenho meu dinheiro. Igreja, eu podia fazer qualquer coisa. Eu podia comprar uma casa. Eu podia fazer grandes empréstimos. Eu podia dar um futuro para os meus filhos. Mas eu fiquei tão feliz, tão grata. Tudo estava indo tão bem na minha vida. Igreja, eu falei para minha mãe que eu iria comprar uma casa financiada pelo banco,
que eu e os meus filhos nós íamos embora, e ela começou a chorar. Nossa relação estava tão saudável, que ela não queria mais que eu fosse embora. Então eu precisei voltar no tempo para restaurar a minha relação com a minha mãe, com meu pai. E após ser restaurada, eu podia partir, né? Aos poucos, eu fui montando a minha casa, eu estava bem, os meus filhos também. Era uma paz tão grande, mas agora tinha algo diferente em mim. Eu sabia que o Deus de Israel escuta a oração do filho posicionado. O Deus de Israel escuta a oração de um servo fiel. Agora eu sabia, eu tinha esse milagre concretizado diante de mim. Ninguém mais podia dizer que era mentira, porque eu sei que eu não tinha capacidade de passar naquela prova. Eu não tinha. Enquanto eu estudava para a prova, eu dizia: meu Deus do céu, nunca que vou saber isso. Meu Deus, eu nunca que eu vou conseguir passar nessa prova. O meu subconsciente, Satanás, fazia isso. Mas o Deus de Israel mostrou como é que ele faz. Igreja, e depois daí, quanto mais eu subia, mais o meu esposo descia, mais a amante descia, mais a minha sogra descia, as minhas cunhadas, os cúmplices do adultério começaram a descer. Deus começou a marcar encontro com os meus cunhados, com as minhas cunhadas, com o meu esposo, com a amante, com a minha sogra, com o meu sogro e com todos aqueles que fizeram parte do adultério. Deus, ele me tratou primeiro. Deus me tratou. E quando ele me tratou, igreja, mas a partir do momento que eu me arrependi, o Senhor começou a me honrar. Então eu também já tinha esse entendimento, que na hora que meu esposo se arrependesse, ele ia começar a ser honrado também. Igreja, meu esposo perdeu o emprego, a amante trabalhando, sustentando a casa. Então ele começou a ficar no meu lugar. Ele começou a entender o que é que eu passava. Quando a amante chegava em casa, ela reagia do jeito que o meu esposo reagia quando ele chegava na nossa casa. E ele reagia do jeito que eu reagia quando ele voltava do trabalho. Olha como é que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus vai te mostrar o outro lado da moeda para que você entenda o que é que a outra pessoa passa. Igreja, e eles começaram a brigar. E os comentários começaram a rodar na minha cidade. Houve um comentário que a amante quebrou o vidro do carro do meu esposo. Houve um comentário que o meu esposo jogou o celular na cara dela. Houve comentários que o meu esposo puxou pelos cabelos dela lá no trabalho porque ela não atendia a ligação. Eu creio que foi até por isso que o meu esposo perdeu o emprego. A amante não queria, a igreja, entrar mais na casa da minha sogra, porque a minha sogra defendia o meu esposo. As minhas cunhadas defendiam o meu esposo. Então a Vivian já não entrava mais na casa e começou a brigar com eles também. É assim que Deus faz, igreja. E aí, o que foi que aconteceu com a minha sogra? Igreja, o que você faz aqui, tu paga aqui. O Senhor vai permitir você sentir a mesma dor, você passar pela mesma situação, para ver se você muda o teu julgamento. A minha sogra não tinha dito tudo aquilo para mim, que a vida que segue, que eu posso encontrar uma pessoa feliz, deixar ele em paz, não sei o quê. O meu sogro, um senhor de 68 anos, aposentado, sabe o que ele fez? Deixou a minha sogra e foi morar na casa de uma viúva lá da igreja deles. Igreja, foi o maior escândalo nessa igreja. O meu sogro apaixonado levou o dinheiro dele. E a minha sogra, por não ter mais filho de menor, ele não precisou mais dar pensão. Ela começou a passar dificuldades. Não tinha se aposentado, porque o marido dela era aposentado pela Marinha. Tinha um salário altíssimo. E ela não conseguia se aposentar. Ela também não pagou a previdência. E agora ela estava como? Desamparada. E no dia que eu estava lá no INSS, ela foi até lá, ver se eu podia fazer alguma coisa, apresentar uma advogada para ela dar entrada na aposentadoria, se eu podia falar com alguém. Ela achava que era assim, né?
que a pessoa trabalhando no INSS pode aposentar. E aí eu fui explicar para ela que não dependia de mim, mas que a gente poderia sim procurar os meios legais. Aí eu fui explicando, conversando. Ela me pediu perdão. Ela confessou que ama o marido dela, que ela tá sofrendo. Eu apresentei o canal da missionária para ela. Eu disse que ela tem que orar, que o marido dela vai ser liberto. Aí ela marcou de fazer uma campanha comigo. Então vamos orar. Você ora pelo Alberto e eu oro pelo meu. Vamos orar. E aí ela ficou toda animada com esse negócio de oração. Não perdi uma oração da missionária. Igreja, é assim que Deus faz. Os meus cunhados começaram a dizer assim: ah, meu irmão deveria estar, era com a fulana, sabe? Todo mundo começou a me reconhecer como esposa. Ah, mas ele deixou os filhos dele, né, pra ficar com aquela mulher. Uma hora Deus ia descer o castigo. Ah, tudo que começa errado termina errado. Igreja, não tinha coisa melhor não. E se me encontrassem, igreja, e se eles me encontrassem em uma pizzaria, todos vinham falar comigo. Eles esqueceram. Eles esqueceram tudo que eles fizeram contra mim. Tudo. Eles esqueceram toda a maldade, toda a ferida que eles causaram em mim, todas as fotos que eles postavam. Eles esqueceram de tudo. Eu fiquei assim, como é que pode? Eles não lembram de nada que eles falavam? Eles não lembram de nada que eles falaram? Esqueceram assim? Como é que pode? Como é que esquece assim? Igreja, e eles foram se reaproximando, eu sem entender nada, fizeram aniversário dos filhos, né, dos priminhos dos meus filhos, me chamaram, falei, gente, o que está acontecendo? E a missionária dizia, vá, se reaproxima, declara, se aproxima, não devagar. E a amante não ia, eu ia com as crianças, o meu marido às vezes ia, começou a se reaproximar, começou a dizer que eu estava mais bonita, e que ele tinha ficado muito feliz, que eu tinha passado no concurso, e era isso que ele queria de mim, que eu fosse guerreira, que eu lutasse pelos meus sonhos, sabe, igreja? Falei, meu Deus do céu, o quanto que Satanás é sujo, né? Lá atrás, por que a gente não fez isso juntos? Por que ele não disse vai estudar? Por que eu não compreendi que eu precisava estudar? Igreja, tudo isso para nos aproximar de Deus. E naquele último aniversário, a gente se envolvendo e tudo, e o meu esposo bem próximo de mim, a gente sentindo todas aquelas reações de conquista, de reconquista. E meu esposo já queria me deixar em casa. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Me desculpa. Mas a gente tem que começar da forma certa. Lá atrás, quando eu fui começar com você, eu comecei envolvendo o sexo, envolvendo a sexualidade, envolvendo a sujeira, trapaceando. Pelos motivos errados eu me aproximei de você. Era pelo seu corpo, era pela sua vida. Agora não. Agora eu quero começar da forma certa. Você não está com a Vivian? Então fica com ela. Agora, se você não estiver mais com a Vivian, aí você pode me procurar. Ele mas a gente já está quase... Não, quase não é separado. E eu não vou fazer a mesma coisa que ela fez comigo. Mesmo que eu possa. Para Deus, nós ainda somos marido e mulher. E aí eu falei um pouquinho da Bíblia, falei um pouquinho sobre a restauração, falei um pouquinho o que eu quero ele, que eu estou morrendo de saudade, fiz tudo aquilo que a missionária ensina, né? Eu disse para ele, olha, eu estou morrendo de saudade, lembro de nós, meu Deus. Todas as noites eu fico imaginando você na nossa casa, a nossa nova vida, os nossos filhos, a gente viajando. Lógico, eu fui criando isso na mente dele, né? E aí a gente ficar do jeito como a gente nunca ficou antes. Eu quero, sabe, recuperar todo o tempo que eu perdi. Eu quero ser para você aquilo que eu não fui. Eu tenho sede disso. Mas eu quero fazer da forma certa. E ele não fala assim, você tá me deixando todo alegre. Eu já até posso imaginar a gente juntos. Eu falei, pois é, esse é o meu sonho. Agora eu quero saber qual é o seu sonho. O que é que você quer? Porque agora eu sou crente de verdade. Você está preparado para viver com a crente de verdade? Essa crente aqui não sai para beber. Essa crente aqui ela vai para a igreja. Essa crente aqui ora antes de dormir. Essa crente aqui expulsa demônio. Você está preparado para viver comigo? Aí eu tô. Eu quero é assim mesmo. E ele foi logo falando. Era isso que estava faltando em você. Você estava apagada, você estava morta. E agora não, você tem vida, você tem um brilho, é um brilho lindo sobre você, você tem um perfume, você atrai, você tá bonita, você tá charmosa, você tá segura, você não é mais aquela dundoquinha, você não quer mais as coisas nas mãos, você traz para as nossas mãos.
Igreja, quando eu ouvi tudo isso, eu falei, meu Deus, será que eu tô tudo isso mesmo? Porque a gente não acredita, igreja. A transformação é tão grande, as pessoas percebem, mas a gente não percebe. Só que todo mundo fica olhando, todo mundo fica dizendo que você mudou, mudou, mudou. E aí você fica até achando, será que é por causa do dinheiro? Será que é por causa da profissão? Não. É um brilho, é algo que Deus derrama assim sobre você, que você não vai nem conseguir descrever. E é um paparicado, é um chamando para um lado, outro chamando para outro. Eu digo, meu Deus, como é que pode? Como é que pode? Se há um tempo atrás, um ano atrás, igreja, eu era discriminada, abandonada, repudiada, odiada, eu posso até dizer, odiada por todos. E a amante, onde é que ela estava? A amante, ela estava na casa dela chorando. É assim que Deus faz. Tudo que começa errado, termina errado. Se você está na direção errada, vai dar errado. A amante, ela estava na direção errada e deu errado para ela. Porque é assim que Deus faz, igreja. E quando meu esposo voltou para casa dele, e quando meu esposo voltou para casa da amante, eles tiveram uma conversa. Ele disse que não dava mais para ficar, que era a família que ele queria voltar para mim. E ela disse algo que eu achei mágico. Ela disse assim, eu sei que você nunca esqueceu ela. Eu sei, esse tempo todo que você ficou comigo, você nunca esqueceu. Você pensa que eu não via o jeito que você ficava ansioso? Você pensa que eu não percebia quantas vezes você estava estressado comigo sem eu fazer nada? Eu sei que isso era saudade dela. O dia que você não tinha tesão por mim, você acha que eu não sei que era por causa dela? Eu sei que você ficava olhando no celular, procurando ver se ela postava alguma coisa. Porque você queria saber por onde ela passava, onde ela andava, você sentia saudade. Você acha que eu sou boba? Igreja, eu achei o máximo quando ela disse que você nunca esqueceu, você sempre amou. E é isso que acontece, igreja. A primeira aliança a gente nunca esquece. A gente nunca esquece, porque é amor de verdade, porque unificou, porque se tornou um só. Igreja, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Os pássaros cantavam para mim. Eu sabia que aquela manhã tinha algo diferente. Não foi só por causa da noite maravilhosa que eu passei ao lado dos meus parentes. Não foi só isso. Não foi só porque eu passei a noite agradável ao lado do meu esposo. Mas eu sentia que naquele dia ia acontecer diferente. Ia acontecer algo diferente. Eu coloquei as duas crianças no carro, deixei as crianças na escola, segui para o trabalho. E quando eu cheguei na porta, o meu esposo tinha se juntado com todas as meninas lá do INSS, com os meninos também, nossos colegas de trabalho. Tinha colocado um balão, uma cesta de café bem bonita assim. E quando eu cheguei naquela porta, né, que eu fui assim, cabecinha baixa, entrando, ele estava de joelhos. Nos joelhos dele tinha várias pétalas de rosa e ele estava lá dizendo, casa novamente comigo. Igreja, ele não queria namorar comigo, ele não queria noivar, ele já queria casar. Aí eu me aproximei dele e falei, como é que você vai casar com uma desconhecida? Ele falou, eu te conheço. Não, aquela mulher morreu. Eu sou uma nova mulher. Ele falou, pois eu quero te conhecer. Quero passar o resto da minha vida lhe conhecendo. Igreja, e lógico que eu me ajoelhei também. E eu disse, mas antes de casar, eu quero falar com você. Aí ele disse, olha, antes de você falar, eu quero te falar algo. Igreja, na frente de todo mundo, ele disse assim, eu sei que o que eu fiz com você, talvez você nunca me perdoe. E eu me sinto um lixo por ter lhe traído. E eu sei que isso vai ficar na minha mente todos os dias, me atormentando. Que eu não lhe mereço, porque eu lhe traí. Eu falei, não fala isso, porque eu também lhe traí. E ele olhou para mim com a cara espantada. Ele olhou para mim com a cara. E eu dizia, pronto, estraguei a restauração do meu casamento. Ele falou, meu Deus, você realmente mudou. Você está confessando para mim que me traiu. Você não é mais a mesma mulher. A outra mulher ia morrer negando. A outra mulher ia trapacear. Aquela outra mulher que eu conheci antes de você, aquela outra mulher que usava o teu corpo, jamais iria assumir.
Aquela outra mulher iria deixar eu ficar com a consciência pesada. Você realmente mudou. E ele me beijando, começou a me beijar. E eu abracei e falei assim, mudei. Ele, então pronto, vamos esquecer. Estamos de igual para igual. Você não é para se sentir ferida, machucada, nem inferior. Eu também não vou me sentir machucado, ferido, nem inferior. A gente encerra aqui e começa a partir do agora. Aí eu disse, porém, nós temos duas coisinhas do passado que nós temos que trazer para a atualidade. Ele falou, lógico, os nossos filhos. E aí foi aquela festa. E todo mundo ficou batendo palmas. E todo mundo rindo, todo mundo alegre. Eu falei, meu Deus do céu. Um tempo atrás, todo mundo estava mandando separar, que nós não tínhamos mais jeito, isso, aquilo. E agora todo mundo apoiando, todo mundo querendo que a gente fique juntos. Não tem mais nenhuma voz para dizer, ei, não volte não. Igreja incrível. Incrível que uma hora Deus fecha as portas e Satanás não tem mais acesso. Porque naquela hora ali, se Deus não tivesse fechado a porta, era para ter aparecido alguém para o meu esposo ter dito, ei, não perdoa ela não, que ela lhe traiu. Essa mulher vai lhe trair de novo. Igreja, se Deus não tivesse fechado a porta, alguém teria chegado para mim e teria dito, você vai perdoar para esse homem? Ele casou com outra mulher, ele se angusou com outra mulher e você ainda vai perdoar esse homem? Mas igreja, quando chega no momento de Deus, de fato ele fecha a porta. E aqueles comentários lá atrás, aqueles espíritos passou, como diz a missionária Ivanilda, não tem mais nenhum não. Ninguém foi contra, todo mundo apoiava, todo mundo queria, todo mundo aconselhava. E assim aconteceu. Foi assim que Deus fez, igreja. É assim que o Deus de Israel faz. A velha criatura morre e nasce uma nova criatura. Meu esposo morreu e nasceu um novo homem. Às vezes as pessoas na rua, igreja, quando olha, dizem assim, esse homem agora é novo. Às vezes as pessoas dizem assim, realmente você é uma nova mulher. E é assim. Igreja, as pessoas têm que olhar para você e têm que ver uma mudança. Se as pessoas olharem para você e ver a mudança, é porque Cristo entrou na tua vida. Mas se as pessoas não perceberem a tua mudança, se a tua mudança não for nítida, se a tua mudança não glorificar o nome do Senhor, é porque você ainda não conheceu Jesus. Todo mundo sabia que eu era uma nova mulher em Cristo Jesus. E depois dessa data, nós casamos. Foi um casamento lindo. Nós estamos bem. Meu esposo conseguiu outro emprego, eu continuo no INSS e assim a nossa vida segue. E em nome do Senhor Jesus, nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. O meu esposo disse que passou um momento de terror ao lado da amante, que ele aprendeu o que não deve fazer comigo. Ele aprendeu também, ele disse que agora reconhece também os meus valores. Igreja, Deus é perfeito. E é assim que ele faz. Eu creio, eu declaro que em breve você também vai contar o seu testemunho e você vai me dizer. É assim que Deus faz. Fiquem todos com Deus. Esse testemunho é só para contar um pouquinho da minha história. Lógico que teve muita coisa que eu não consegui colocar aqui, escrever, colocar no papel. Peço perdão por ser um testemunho grande. Peço perdão por qualquer coisa. Igreja, que o Senhor Jesus possa nos abençoar e descer a graça dele sobre as nossas famílias. E eu declaro, em nome do Senhor Jesus, assim como o Deus de Israel preparou todo esse testemunho, assim também ele vai preparar o seu testemunho. Os seus lábios vão glorificar as bênçãos de Deus na tua vida. Amém? Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, amada igreja. Eu sou a missionária Ivanilda Barreto, eu acabei de narrar para você a história linda da nossa amada irmã Sofia. Igreja, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Eu não preciso dizer mais nada, né? A história por si só mostra o tamanho e o poder que o nosso Deus tem. Então só creia. Tenha intimidade com o Senhor, busca a face do Senhor, olhe se existe uma velha e se a nova criatura surgiu. Se sim, é porque você se encontrou com Cristo e Ele vai fazer na tua vida, assim como Ele fez na vida da Sofia e do Alberto. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Mas se você olhar para você e não houver mudança antes do convertimento para o que você está vivendo hoje, é porque você ainda precisa ter um encontro com o Pai. E se apresse, porque o Senhor tem pressa
Amém? Eita, igreja! Eita, glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Aleluia. Igreja, se vocês gostaram desse testemunho, se você quer glorificar o nome do Senhor, se você quer que outras pessoas venham se inspirar nessa linda história, eu vou pedir para você compartilhar. Quero lhe convidar também para fazer parte desse ministério, faça parte dessa família, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, me procura também lá no Instagram, a Promessa Oficial, Ivanilda Debruck, que tem também o mais novo Instagram que eu criei só para você ficar por dentro de tudo e adquirir o seu livro, Transformando Borboletas em Águias. E é isso, igreja, seja através de um livro, seja através de um testemunho, através de um atendimento pelo Instagram, pelo WhatsApp, seja nos nossos momentos de live, de oração, seja no presencial, o Senhor sempre vai dar um jeitinho de nos apresentar. Eu creio, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo testemunho.